Olá, tudo bem? Para essa questão, tem um pequeniníssimo detalhe que eu acredito que seja o que faz dar sentido à forma de resolução dessa questão, que é o fato de que vamos dizer, esse alvo, né, o raio dessa almofada aqui, essa almofada fica centrada no alvo. O alvo continua sendo a 22,5 centímetros. E o centro dessa almofada, ele não sai daqui. Então, é como se essa almofada ficasse fixa e o raio dela, a extensão dela de um lado para o outro, é que vai mudando, tudo bem? Se fosse com a velocidade aqui de 1,5 metros por segundo, ele descreveria a trajetória aqui certinha e cairia exatamente no alvo. Mas essa velocidade ela pode variar desde 1 metro por segundo até 2 metros por segundo. E daí com 1 metro por segundo o carrinho cairia aqui antes. E com 2 metros por segundo o carrinho cairia aqui depois. Então, o que vai acontecer? Não é como se a gente pegasse essa almofada aqui, tirasse ela daqui e botasse para cá ou para cá. Ela continua exatamente onde ela está, ela não se move daqui. E o que vai acontecer é que aqui a gente vai ter que mudar o raio dela de forma que com qualquer velocidade que ela esteja, ela consiga aqui chegar aqui na almofada, tá bem? Então, a gente quer saber o raio mínimo que essa almofada deveria ter para que ela consiga chegar, o carrinho consiga chegar aqui quando ele tem a velocidade mínima dele, né? Então, o carrinho vai vir aqui com 1 metro por segundo e vai ter um alcance de 10 centímetros. O que significa? Ele vai vir aqui e ele vai percorrer apenas 10 centímetros. Então, a gente considera que ele vai ocupar esse pedacinho aqui mais extremo dessa almofada. É como se ele viesse e ocupasse o pedacinho mais aqui de fora. E esse pedacinho aqui que ele percorreu tem 10 centímetros, né? Que é o alcance dele. 10 centímetros aqui pelo que ele percorreu. E ele atingiu bem a beiradinha, que a gente quer saber o raio mínimo, né? O raio mínimo para que esse carrinho consiga pousar aqui. Mas o alvo não mudou. O alvo continua sendo atingir uma distância 22,5 centímetros. Então, o que a gente vai ter que mudar? A gente vai ter que mudar o raio desse ponto aqui, que é o alvo, até o ponto aqui que ele atingiu, de forma que esse carrinho consiga chegar nessa almofada. Se aqui eu já tive 10 centímetros que o carrinho andou, então aqui eu preciso ter 12,5 centímetros de almofada para que eu consiga juntar uma distância de 22,5 centímetros, manter o alvo a essa distância e ainda assim conseguir segurar o carrinho que teve um alcance de 10 centímetros. Então o raio mínimo seria de 12,5 centímetros por esse detalhe, porque o raio aqui fica fixo. A mesma coisa quando o raio é 40 centímetros. Por quê? Ele vai chegar aqui, só que ele vai percorrer uma distância maior. Então, esse raio aqui tem que ser tal, de forma que essa distância a mais que o carrinho percorre, no caso, mais 17,5 centímetros, seja a distância aqui do raio, para que o carrinho consiga acertar bem nesse ponto extremo aqui. Então, o raio máximo para que o carrinho consiga ser abrangido nas duas situações é de 17,5 centímetros, porque ele precisa chegar aqui e ele percorre 40 centímetros no total. Então, seria 22,5 centímetros do começo até o alvo, que é o ponto central, e mais o raio de 17,5 centímetros, que seria para o ponto máximo. Mas como a gente está pegando o ponto mínimo, que é para esse alcance aqui de 10 centímetros, então você considera apenas que o raio é 12,5 centímetros. Porque é o tanto que falta aqui desse alcance até chegar aqui no centro que permanece fixo.